Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos trazer um assunto muito comentado nesse pouco tempo que é sobre economia. Se inscreve, comenta, compartilha. Não tem como você não votar da forma correta entendendo economia. O teu candidato vai representar esse contexto geral econômico que você vai conseguir entender. Então, estamos num momento de período de eleições. Então, para a gente entender qual que é o melhor candidato a nos representar diante da nossa nação, precisamos entender sobre dados econômicos. E para entender dados econômicos, precisamos entender como que funciona essa ferramenta de estruturação que se chama economia. Então, você quer saber como funciona a economia e como que a economia pode intervir dentro dos teus investimentos financeiros ou até mesmo pessoais? Então faz o seguinte, roda a vinheta. Quando a gente fala de economia, né, a gente está citando exatamente o nosso contexto geral, porque tudo é regido por um meio. Esse meio se chama economia. E dentro da economia temos algumas pernas, vamos dizer assim, né? Que elas são abrangentes. O que abrange a economia, por exemplo? Dinheiro. Dinheiro é um meio de troca. Dinheiro. Depois do dinheiro, vamos falar aqui também sobre dívidas e inflação, deflação, moedas e taxas de câmbio, PIB, né? Produto Interno Bruto, macroeconomia, microeconomia. A gente tem também petróleo e energia, também dentro desse. Balança de pagamento, balança central e taxa de juros. Ou seja, temos 11 itens que regem a nossa economia e um desses 11 itens a gente vai estar citando ao longo do mês aí para vocês poderem entender de forma simples e você conseguir fazer uma análise de balanço final de resultado do seu candidato. Então vamos lá. Economia, primeira coisa de tudo, nós estamos e fazemos parte de uma sociedade capitalista. Tudo que você faz, você precisa do quê? Do dinheiro. Só que o dinheiro tem dois tipos para você entender, tá? Tem liquidez e tem o dinheiro que gera a gente chama moeda, né? Moeda fiduciária, que é a troca de serviço, vamos dizer assim, né? Praticamente uma permuta ou algo relacionado. Então, primeira coisa, economia, você é uma pessoa que você sai de casa para trabalhar porque você precisa do dinheiro para pagar as suas contas, para fazer as suas coisas durante o mês. Então, você precisa entender que, primeiro tópico, dinheiro. Dinheiro é uma moeda de troca. Ninguém trabalha de graça, correto? Então, um outro segundo tópico, e a gente fala sim de dinheiro, desmistifica essas crenças em relação ao dinheiro, porque não tem como. Não tem como. Vivemos um país capitalista em que tudo que você faz depende de dinheiro. Então, não vamos fechar os olhos aqui e analisando que a gente vive num contexto capitalista, tenta colocar todos esses tópicos em uma narrativa socialista que um certo candidato ele prega. E você consegue observar que é um sistema falho, pode funcionar na teoria, mas não funciona na prática. Temos exemplos aí, alguns outros países que estão aí à nossa volta, né, que não deixa a gente mentir sobre esse contexto. Outro fator essencial para a economia, deflação. Quer dizer, então, que está caindo os preços porque não está tendo saída. Então, ele precisa fazer uma oferta para eliminar esses produtos. Então, estamos vivendo esse processo do quê? De deflação no nosso país. Depois de anos e anos de certa governança que acabou colocando a gente numa inflação absurda, tá? Então, um outro tópico, quando a gente fala de economia, é a inflação. Então, se a deflação é o preço caindo, a inflação é não tem o controle da elevação desse preço. Ou seja, aumenta-se o poder de consumo e nesse aumento de poder de consumo comprando outra coisa em si, tá? Então, você tem, por exemplo, esse produto tem um valor X e esse valor X você acaba pagando um pouco mais acima do que o esperado, porque esse conceito de oferta e demanda, não se tem uma oferta, mas tem uma demanda, produção muito grande, né? A inflação nada mais é do que imprimir
mais cédulas do que o esperado. Então, entra-se num processo de dívida pública, por exemplo. Então, se a gente entra num processo de inflação, é porque está acima do esperado. E se está acima do esperado, é porque teve um descontrole em relação à gestão, como teve alguns anos passados, falando de economia. Um dos índices utilizados para controle da inflação é o IPCA, que é o Índice de Preço de Consumidor Amplo, que mede a volatilidade dos preços para ver qual período sobe mais e o porquê que aconteceu isso. Correto? Então, se você está começando a entender o quão importante é a economia, só por esses simples aspectos que é dinheiro, moeda fiduciária, moeda de troca, certo? E também em relação a entender o que é uma deflação, o que é uma inflação, e começar a juntar essas peças e entender que os debates que estão sendo feitos vão tratar exatamente sobre esse contexto nessa narrativa. Então, se voltar um pouquinho no passado e olhar, a gente vai ter esses dados aqui, que não mentem, sobre o que foi feito lá atrás e o que está sendo colhido hoje, correto? Agora que já conhecemos um pouco sobre economia, dá pra gente analisar esses dados aqui, né? Muito simples. Olha aí, a inflação como que estava lá atrás, na época do PT, e olha a inflação como está hoje. Olha a Ibovespa, olha o aumento da balança, olha os juros, a diferença é absurda. Vocês conseguiram entender? Então, se você está gostando do vídeo até aqui, está começando a entender as bases principais sobre economia, faz o seguinte. Se inscreve, comenta, compartilha, manda pro teu amigo que também não entende nada de política, mas tá votando no candidato X porque aperfeiçoa com ele, ou tá votando no candidato Y que fala que você vai tomar cervejinha e comer picanha. Tudo isso você vai conseguir entender da onde vai sair o dinheiro para entregar essas promessas que eles estão propondo para a sociedade. Então, tá bom? Então, se você gostou do vídeo até aqui, faz o seguinte, inscreve, comenta, compartilha, esquece tudo nosso e bora pro próximo nível. Economia é principal negociação e fator para você poder entender o mundo dos investimentos. Tá bom?